Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Edenilson e hoje nós vamos dar continuidade, então, na nossa aula sobre embalagem. Já vimos nas aulas anteriores qual a concepção de embalagem, qual a sua aplicação, quais foram os primeiros materiais que foram utilizados, qual a história e evolução, inclusive, da embalagem, quais são as suas propriedades, quais são os requisitos necessários para a construção de uma embalagem, e também vimos um vídeo lá mostrando uma fabricação de embalagem da Tetra Pak. Então, hoje nós vamos dar continuidade, então, nessa aula, e vamos começar, então, já e de início, né, para entender um pouco mais sobre embalagem secundária, embalagem primária e embalagem terciária. O que significa cada uma dessas nomenclaturas, né? Podemos dizer dessa forma, como significa cada uma delas. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em embalagem primária, dessas suas características, é que sempre elas têm três tipos, agora inclusive tem a embalagem quaternária, né? Então, a embalagem primária, né, como a gente pode observar aí na nossa imagem, é aquela que possui contato direto com o produto, é a embalagem que precisa ter processo industrial rigoroso com relação à higienização e ao fato de não prejudicar a saúde nem contaminar o produto com suas partículas. Eu acredito que isso ficou bem evidente no vídeo que a gente viu aí na aula anterior, né, turma? Sobre a produção lá da Tetra Pak, como ela é bastante higienizada, como ela é muito bem elaborada, como o processo produtivo dela é extremamente preciso para justamente evitar esse tipo de problema, né, de contaminação. O consumidor ele terá contato direto com essa embalagem para consumir o produto, por isso a praticidade é um diferencial competitivo. Essa embalagem é comumente encontrada em produtos de uso doméstico e alimentos, segundo a ABRIC, Associação Brasileira de Embalagens. Logo em seguida, a gente tem aí a nossa embalagem secundária. Então, essa aqui é a minha embalagem primária, aquela que eu tenho direto com o conteúdo do cliente. Aqui, aparentemente, né, não é só um breve produto, né, mas a gente sabe que, por exemplo, um produto que se encaixaria nessa descrição aqui seria, por exemplo, a caixa de leite que a gente viu lá no vídeo. Depois a gente tem a embalagem secundária, é aquela embalagem que contém uma ou mais embalagens primárias. Logicamente, né, até pelo próprio desenho, a embalagem secundária ela vai ter um tamanho maior do que a embalagem primária do produto. A embalagem secundária ela é geralmente utilizada em atacado, onde as pessoas compram em grande quantidade, né, conforme aponta também a ABRE, lá no seu site, no abre.org.br. E a embalagem, então, terciária, como a gente pode observar aqui por essa imagem, ela contém produtos em embalagens primárias e ou secundárias, com o objetivo qual é o objetivo? Né? De facilitar a operação logística de transporte, ao mesmo tempo que ela também vai proteger as mercadorias. Essa embalagem é comum, muito comum em centros de distribuição, terminais de cargas de portos, aeroportos, armazéns e transportadoras. Ela protege as demais embalagens e, consequentemente, o produto. Nas operações logísticas de movimentação interna de produto e também em movimentação interna de transporte. Então, um exemplo de embalagem primária é a caixa de leite, que tem contato direto com o produto e ela acaba contribuindo para a sua conservação. Já a embalagem secundária é a caixa de papelão, que contém normalmente ou geralmente 12 caixinhas de leite. E, por fim, a embalagem terciária, no caso do leite, é o pallet, que contém várias caixas de papelão, que, por sua vez, contém várias caixinhas de leite. E se a gente lembrar daquele exemplo lá também, do vídeo que nós vimos lá, do Manual do Mundo, do Iberê, lá do Bora Ver, quando ele foi visitar lá o centro de distribuição da Amazon, lá em Cajamar, vocês podem observar que ele mostrou um exemplo, né, que você tinha um aparelho, né, um aparelho, né, uma Ecodot, que estava dentro de uma caixa, que estava numa outra caixa com 12 Ecodot, e que estava num palete que estava já unitizado, né? Naquele momento ele perguntou, inclusive, quantos aparelhos, aliás, Kindle, desculpe, não foi Ecodot foi a que ele comprou, mas ele mostrou então e questionou quantos Kindle tinha ali, né, naquele pallet, né?
Então, a indústria, aqui a gente tem um gráfico, né, já que a gente falou sobre as embalagens, o quanto será que é o valor bruto de produção de embalagem que ocorre, né? Então, a indústria, como nós vimos lá naqueles vários tipos de embalagem laminada, lata de alumínio, lata de aço, embalagem reutilizável, embalagem plástica flexível, cartucho, container, embalagem contornada, naqueles vários exemplos de tipos de embalagem que a gente mencionou, a indústria ela pode utilizar, como nós vimos, diversos tipos de materiais para o desenvolvimento daquelas embalagens, e de acordo com os princípios, como a gente viu apresentados aí, para produção, por exemplo, de embalagens, no caso das caixas de leite da Tetra Pak. Então, o importante é que seja escolhida sempre uma embalagem mais apropriada para o produto que ela vai conter, de forma que acaba facilitando o seu fluxo na cadeia de suprimentos, que a gente chama de SCM, né, que é Supply Chain Management. Então, segundo dados de 2018 da ABRE, como a gente pode ver aqui embaixo nessa figura, os plásticos eles apresentam 40% do total de produção da embalagem no Brasil. Então, considerando, por exemplo, que o plástico demora anos, né, se falam em média de 100 anos para ele se decompor, então, considerando que o plástico demora anos para se decompor, esse dado é importante e é também preocupante, né, principalmente, e mostra que existe um mercado a ser explorado no setor das embalagens, para que se busque a sustentabilidade. A segunda maior produção de embalagem é de papel e papelão, como a gente pode ver aqui na nossa imagem, né? Ela representa 32%, enquanto de material plástico representa 40%. Em segundo lugar, né, 32% do papelão, e na verdade, da produção total. Dessa produção, as embalagens de metal, né, que são aquelas que, digamos assim, são mais facilmente recicláveis, né, elas correspondem a apenas 17%. Esse aqui que está destacado em amarelo representa apenas 17% aí da produção de embalagens. Em menor proporção, encontram-se as embalagens de vidro, né, em que nós temos aqui 5,5%, aliás. Depois nós temos as embalagens têxteis, 4%, e a de madeira, 2%. Então, é importante, né, a gente, inclusive, ficar atento num ponto, que o desenvolvimento sustentável também, ele precisa estar presente no desenvolvimento das embalagens. Então, nós, enquanto consumidores, temos que comprar produtos que realmente venham em embalagens, né, em embalagens que não impactam a natureza. Então, como eu disse, procurar lá na embalagem que você vai comprar, o selo do FSC significa que aquela embalagem veio de uma área que foi reflorestada, né, de uma área que foi replantada. Então, procurar esse tipo de embalagem verde, digamos assim, e também, de certa forma, nós mesmos, enquanto consumidores, colocarmos essa pressão, né, sobre as empresas. Então, embalagens recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis são estratégias importantes nesse sentido, visando aí a preservação ambiental. Esse valor aqui que vocês estão vendo, o material plástico, é a média, então, de valor que é utilizado lá para a tonelada do plástico, tá bom? É isso que a gente vê, estamos vendo aqui. Aliás, desculpe, isso aqui é valor em bilhões, desculpe. Isso aqui é o valor em bilhões que foi utilizado, né? Então, se você somar todos eles, você tem um valor, o produto total, né? Se a gente somar aqui, então, 31, vamos tirar as casas decimais, então, 31 com 13, 44, com 13, 57, 60, 61, vamos arredondar para 62 bilhões, 88 bilhões. Então, 88 bilhões são o valor de material gasto para poder produzir embalagem. Desses 88 bilhões, 31 bilhões de plástico. E a gente sabe que ele é extremamente danoso para o meio ambiente. Tudo bem? Depois, então, quando a gente vê aqui esse próximo gráfico, ele vai falar do valor bruto, né, da produção. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse tipo de gráfico, uma coisa chama a nossa atenção é que a cadeia de suprimentos ela é composta por empresas que trabalham com o mesmo objetivo, ou seja, satisfazer o cliente. Por isso, a gente deve pensar no cliente desde a concepção da embalagem, a escolha da matéria-prima e design, ou seja, a embalagem ela está muito relacionada com uma estratégia logística. Então, logo em seguida, é necessário a gente considerar que o produto deve ter uma embalagem que facilite o seu fluxo, né, dentro da cadeia de suprimentos, e assim pode-se compreender que o desenvolvimento de embalagem precisa considerar o cliente e as diferentes estratégias logísticas das empresas pelos quais
esse produto ele vai passar. Então, no fornecedor, as matérias-primas, elas, podemos dizer o seguinte, que elas, ao serem escolhidas para constituir as embalagens, é fundamental para que o produto fique bem protegido. Então, essa matéria-prima ela não pode ser prejudicial à saúde, por isso, ela precisa passar por rigorosos testes de qualidade, como a gente viu. Então, é necessário sempre dar preferência, aí falando, no caso, por exemplo, da aquisição de compra para matéria-prima para a embalagem, que ela seja sustentável, pois além de ser benéfica para a natureza, também ela é uma diferenciação no mercado perante o cliente. E aí, por exemplo, segundo a ABRE, que é a Associação Brasileira, né, de Embalagens, a produção de embalagem ela cresce cada vez mais. Então, nesse segundo gráfico que a gente vê aqui, por exemplo, no nosso material, você pode ver que ela saiu de 2014 de 58,2%, ela já tinha crescido em relação ao ano anterior 7,8%. Então, aqui eu sempre vou ter o crescimento dela em relação ao ano anterior, né? Então, se a gente for observar, de 2014, em 4 anos, ela saiu de 58,2 para 78,5. Então, se você fizer uma conta uma conta de padaria, como a gente costuma dizer, né, de cabeça aqui, 78 menos 58 dá 20, 5 menos 2, 3. 20,3 foi o aumento de produção desse valor da matéria-prima, do valor bruto para as embalagens. Então, você pode observar que no ano de 2018 a indústria ela acabou faturando, né, e é isso que mostra esse gráfico, ele vai de 2014 a 2018, então em 2018 a gente percebe a indústria de embalagem ela faturou 78,5 bilhões de reais, sendo o maior faturamento desde o ano de 2014. E é interessante quando a gente olha, por exemplo, esse gráfico, né, e a gente sabe que a proporção, né, falando do gráfico anterior, desses 78,5, né, 31 bilhões. Então, se a gente dividir 78 por 31, vai dar 2,5 aproximadamente, né? 78,5, vamos fazer aqui a calculadora, 78,5 dividido, então dá 60, 31,5, vamos arredondar para 80 aqui, né? Então, se eu tenho lá 31,5, aqui eu tenho aproximadamente em torno de 40%, né? Em torno de 38, 37 a 38% só de plástico. É um dado bastante gritante, né? Podemos dizer assim, é um dado bastante preocupante. Então, é por isso que nos centros de distribuição, é comum que os produtos, muitas das vezes, eles sejam envolvidos em 3 embalagens para que possam ser movimentados internamente e transportados com maior facilidade e menos risco de danificar o produto. A movimentação interna ela vai ocorrer sempre, né, nos centros de distribuição, como a gente já vem percebendo durante as nossas aulas, por meio de equipamentos como empilhadeira, paleteira, transelevador, como nós vimos lá, tanto na Boticário quanto na Natura, mas também ele pode acontecer de forma manual, dependendo do peso, do volume e das características do produto. Manualmente pode ser uma paleteira manual ou uma paleteira elétrica, como aquela que a gente viu lá no vídeo, por exemplo, do Boticário, a pessoa em cima da paleteira e ele dirigindo uma paleteira elétrica. Então, a embalagem ela acaba contribuindo para o uso desses equipamentos. Por exemplo, os paletes eles acabam encaixando perfeitamente nos garfos da empilhadeira e assim eles são levados com segurança até as prateleiras do armazém. Nos atacadistas, por exemplo, as embalagens estão em contato direto com o cliente final e mais comumente com os varejistas que fazem compras em grande quantidade. Então, essas embalagens elas precisam ser resistentes e, ao mesmo tempo, transmitir as informações necessárias sobre os produtos que contêm, conforme a gente viu nas descrições aí das práticas da ABRE, né? Então, nos varejos, a embalagem ela tem a função de chamar a atenção dos clientes, auxiliando sempre na decisão de compra. Então, no desenvolvimento, por exemplo, de embalagem, é sempre necessário, como a gente viu, planejar as cores, formato, informações que sejam interessantes para o público-alvo, conforme a gente tem visto aí durante as nossas aulas, tá? Então, falando um pouco mais de logística, já que a gente aprendeu, né, estamos mesclando um pouco de conteúdo teórico e também um pouco de conteúdo funcional, digamos assim. Então, já vimos as características da embalagem,
de uma embalagem, como ela é fabricada, quais são as propriedades, que tipo de embalagem usa, quais materiais usam, mas qual é a relação que as embalagens têm com a logística. Então, vamos estudar, né, pelo menos a partir de agora, vamos dar uma olhada, por exemplo, quais são os efeitos da embalagem nos custos de serviço ao cliente. Né? O que acontece, por exemplo, quando o meu cliente, né, na verdade, o meu usuário, digamos assim, ele tem contato lá com o meu produto. Qual é o efeito que isso pode ocorrer, né, quando a gente fala de efeitos que acontecem, que ocorrem? Só um pouquinho aqui que meu teclado está atuando sozinho, isso, senão ele pode passar o slide e aí eu estou falando uma coisa, vocês estão vendo outra na tela. Então, quais são os efeitos das embalagens nos custos de serviço do cliente? A primeira coisa que precisa se fazer é investir em embalagens eficientes e eficazes para poder economizar o dinheiro de uma empresa nos seguintes modos. Como se economiza? Primeiro, embalagens leves podem economizar custos de transporte. Depois, em segundo lugar, o planejamento cuidadoso da embalagem, ou seja, a cubagem e o tamanho. Lembra que os nossos pallets, eles têm o pallet padrão, Brasil, PBR1, que a gente chama, ele é de 1 metro por 1,20. Então, quando você planeja uma embalagem, é adequado que ela se encaixa dentro desses parâmetros. Eu até disse, por exemplo, no slide anterior, que uma caixa de 25 por 40 seria ideal. Por quê? Porque, como ela tem 25 centímetros, se eu somar 25 ou multiplicar por 4, eu vou ter 100 centímetros, que é 1 metro. E de comprimento, se eu colocar uma atrás da outra, 40, né? 40 vezes 3 vai dar 20. Ou seja, eu vou ter quatro caixas na frente do pallet, 3 na lateral, 4 vezes 3, 12. Certo, pessoal? Então, eu vou ter 12 caixas exatamente ocupando o espaço total do pallet. É por isso que a gente fala que aquela embalagem ela pode reduzir os custos de transporte, também ajuda a melhorar o espaço de armazenamento, também de utilização do espaço de armazenagem e transporte, né? Pensar nesse planejamento dessa embalagem. Depois, então, a embalagem que proteja mais pode reduzir danos e requerimentos para manuseio especial, né? Então, outro efeito da embalagem é, se ela protege mais, também ela vai precisar de mais material também, ela vai precisar, então, vai fazer um requerimento para manuseio especial dela. Imagine que o cliente, por exemplo, tem um objeto extremamente frágil. Você, além de acomodar o produto lá dentro, você vai precisar colocar um plástico bolha, e aí você vai precisar fazer uma amarração da carga de cinta dentro do caminhão, como a gente viu, por exemplo, lá na Amazon, né? Você colocar papelão para preencher os espaços dentro da embalagem, né? Embalagens mais conscientes com relação ao meio ambiente pode economizar custos de descarte e pode melhorar a imagem da companhia. E aqui um exemplo, né, que nós demos, as garrafas de cerveja de litrão são um bom exemplo a isso, que todas elas são lavadas e usadas de novo. E no caso, por exemplo, do refrigerante Coca-Cola, você tem refrigerantes de 2 litros, que eles têm garrafas que são retornáveis, né? Então, você, da primeira vez, você vai precisar comprar o refrigerante junto com a garrafa, e depois, quando você comprar, o refrigerante sai mais barato, porque você vai reutilizar a garrafa. Inclusive, é uma maneira de você transferir para o cliente uma economia, né? E isso aí ajuda a melhorar, como diz aqui no nosso material, a imagem da companhia. Depois, também, o uso de embalagens retornáveis podem baixar custos, bem como trazer benefícios ambientais através da redução de produtos de refúgio. O que é produto de refúgio? Né? É produto que eu não vou utilizar. Por exemplo, não sei se vocês lembram quando eu falei sobre a Ambev, né, que ela fabrica o próprio rótulo. O rótulo, por exemplo, é um produto de reuso, né? O rótulo de papel que vem naquelas garrafas de cerveja, ele é um produto de refúgio, né? Não tem como você aproveitar aquela, inclusive no vídeo que a gente vai ver mais em algumas outras aulas que nós vamos aí ministrar para vocês. O rótulo, quando é lavado, ele não é utilizado, é um papel que ele vira, como a gente pode dizer, ele vira como se fosse uma massa, então não tem como utilizar aquele papel. Inclusive, no vídeo ele fala que eles estão pensando de uma outra forma, de também poder reaproveitar aquele material, tá? Tudo bem? E depois, após os efeitos, quais são as mudanças de embalagem que pode reduzir custo e melhorar o serviço? A primeira delas
é que a mudança da embalagem de alguns produtos, ela pode refletir a quantidade média de pedidos dos clientes. Ou seja, quando eu mudo a embalagem, eu consigo reduzir o número de embalagens. Isso é extremamente importante, que eu consigo reduzir o número de embalagens por pedido. Ou seja, eu mudo a embalagem do produto para refletir exatamente a quantidade média de pedidos dos clientes. E aí eu reduzo o número de embalagens por pedido, isso é extremamente importante. E eu também reduzo o custo de transportes. Outra mudança na embalagem que reduz custo e melhora o serviço é eu fazer o redesenho de embalagens que melhor se acomodam em um pallet padrão de 1 metro por 1,20. Opa, desculpa aqui, gente, passei. Voltei, né? Na verdade, era para ir para frente, eu fui para trás. Então, como eu disse, aquele exemplo lá de uma caixa, né, de um pallet de 1 por 1,20, então, uma caixa de 20 centímetros de largura por 40 de produtividade, eu consigo colocar 4 no palete, né? 4 vezes 25 vai dar 100 centímetros, que é 1 metro. E depois 3 de comprimento, 40 vezes 3, 1,20 metro, 120 centímetros. Eu tenho, então, 12 caixas por lastro, né? Ou seja, por lastro que é por fileira, tá? É a expressão logística que a gente usa. Então, significa o quê? Se, por exemplo, o pallet eu consigo colocar 5 caixas de altura, 5 vezes 12 é 60. Se num caminhão eu transporto 300 caixas, eu sei, então, que eu vou precisar colocar, já que eu tenho 60 caixas, eu vou poder colocar 5 pallets, né? Você dizer como a conta rápida e ela fecha, por isso que é extremamente importante. E por que a gente tem que fazer esse redesenho? É isso que essa imagem ela mostra aqui para nós, né? Então, eu colocando mais produto por pallet, né? Eu vou conseguir, então, eu vou conseguir ter mais produtos, né? Se eu conseguir colocar mais produtos por pallet, eu vou conseguir ter mais produtos no caminhão, isso significa que eu vou ter um número menor de caminhões para fazer a mesma entrega. Ou, se for uma entrega maior, né? Melhor ainda, eu usaria menos caminhões para fazer uma entrega maior também. Você vê que ela é diretamente, nesse caso, ela é diretamente proporcional desse lado, né? Então, mais produtos no pallet significa mais produtos no caminhão, só que mais produtos no caminhão significa menos número de caminhões para poder fazer a entrega. E aí o que eu tenho aqui é a redução de custo de transporte. Então, ela é inversamente proporcional. É muito bacana, né, pessoal, esse tipo de análise. E simples, né, de fazer o administrador de materiais. No caso, vocês conseguem fazer isso bem tranquilo. Depois também aqui, falando ainda dentro do contexto logístico da importância da embalagem, existem alguns fatores que acabam governando um bom projeto de embalagem. Qual é o primeiro deles? O primeiro desses projetos que nós chamamos é exatamente, então, o projeto de padronização. Ou seja, eu preciso padronizar as embalagens. Se você for observar, por exemplo, as caixas de leite, exceto, né, gente, que eu não conheço que é padronizada, são as marcas Parmalat, eu tenho aquela que ela é comprida, e ela tem uma tampa de rosca, aquela caixinha, aí está lá que tanto tem daquela, como tem dessa outra quadrada normal, que é aquela que você levanta a aba e corta com uma tesoura, né? Então, todas essas que você levanta a aba, corta com uma tesoura, é tamanho padrão. Aquelas que tem bico, né? E aí você tem, se eu não me engano, da Nestlé, que tem do Leite Ninho, que eu já vi da marca Piracanjuba, já vi da Italac, e eu acredito que só dessas 3 marcas que eu já vi. E também você tem o leite que é transportado também naquelas garrafas plásticas, né? A gente tem muito aquele leite de marca Shefa, que ele tem naquelas garrafas plásticas. Então, se a gente for observar bem, falando de embalagem de leite, a gente tem um certo problema com padronização, né? Mas por que é importante, se a gente for observar, por que colocaram aquela embalagem comprida com uma tampinha e eu também fabrico aquela outra de cortar? Se você for observar, a caixa que você tem, a caixa de leite que ela é comprida, aquela com tampa, o espaço que ela ocupa é menor, porque a outra ela é comprida, né? Como a caixa de leite, deixa eu pôr para cá na câmera, como a caixa de leite ela é mais baixa e mais estreita, ou seja, a caixa ela é mais larga na sua profundidade. A sua profundidade é mais larga. Agora, se você for ver essa caixa que o leite é aquele leite que tem aquela tampinha, ela é uma caixa mais comprida, então a caixa ela é mais quadrada. Então, para você fazer a acomodação dentro de um caminhão quadrado,
o que é melhor, um retângulo ou um quadrado? Né? Obviamente, né? Creio que vocês não faltaram nas aulas de figura geométrica ou de geometria lá na escola, de figuras geométricas. Claro, com certeza, um objeto quadrado é muito mais fácil de encaixar dentro de um outro objeto quadrado, do que um objeto retangular, né? Porque quando eu falo de quadrado, eu estou dizendo que todas as laterais, né? Por isso que ele é um quadrado, né? Todos os seus lados têm tamanhos idênticos, então ele vai encaixar perfeitamente, né, num outro objeto que seja quadrado também. Já um objeto que seja retangular, ele é mais complicado. Então, uma das possíveis explicações para você ter essa embalagem agora mais comprida com a tampinha, é exatamente porque ela é quadrada por uma questão de você colocar mais produto dentro do caminhão, e aí você também fazer maiores entregas maiores, um pedido maior, você pode atender e aí economizar transporte, já que você vai usar menos caminhões, tudo bem? Depois, né, fatores que governam um bom projeto de embalagem também é o preço, né, qual é o custo dessa embalagem, depois o quanto que o produto se adapta à embalagem. Lembra que sempre quando eu vou fazer a embalagem, eu tenho que pensar que produto que ela vai armazenar, que é a mesma coisa também relacionada a equipamentos de movimentação, quando a gente for ver mais futuramente. Então, equipamentos de movimentação, primeiro, quando você vai movimentar um produto, vai comprar um equipamento, na verdade, é mais para que produto vai ser usado, né? Ou quando você vai localizar, criar ou construir um centro de distribuição, um armazém, mas que tipo de produto que eu vou ter lá? Que equipamento de movimentação? Sempre tem essa pergunta por que antes, né? Depois, que é o nível de proteção exigido, né, para esse produto, para esse projeto de embalagem, depois a capacidade de manuseio, a facilidade de manuseio dele, e depois, em último lugar aqui, reusar e reciclar, que são os dois R's dos nossos 3 R's lá de reciclagem. E depois, né, também aqui, aliás, em último lugar não, né, também a redução dos custos de transporte que eles são obtidos com todos esses itens que nós vimos agora, ou seja, a automação e o uso de computador, quando nós falamos sobre esses fatores, eles também aumentam a capacidade e o espaço, né, para fornecer informação. Então, se eu tiver automação e computador, também eu vou precisar de mais espaço para poder fornecer informação, ou seja, ele anda, né? Toda essa automação de computador, ele é transversal, ele vai falar com essa capacidade para poder fornecer informação em tempo real. Ainda falando sobre os fatores que governam um bom projeto de embalagem, nós temos também as diferenças devidas a custos característicos do produto, né? O produto ele tem alguma especificidade, ele tem alguma distinção em relação a outros produtos, ele é muito específico. Então, dessa forma, eu preciso ter uma embalagem também que seja extremamente, muito bem planejada para esse produto, né? Então, o que acontece quando ocorre isso, né? Então, se os custos de transporte, de armazenagem e transporte, nesse caso, eles acabam aumentando para a indústria alimentícia, para a indústria de computador, né, acaba diminuindo os custos de transporte. Então, por que quando a gente fala de custo característico do produto para a indústria alimentícia, ela é extremamente complicado? Porque eu tenho uma variedade enorme, enorme de itens, né, como aprendemos lá no vídeo do Carlos Menchik, da Prolog, né, o termo que a gente usa é SKU, né, ou em inglês SKU, né, que é justamente o código de cada produto. Então, a indústria alimentícia, por que o custo de armazenagem e transporte dela é muito grande? Né? Por quê? Porque eu tenho uma grande variedade de produtos, uma grande variedade de fabricantes, uma grande variedade de produtos, né? E na indústria de computador, né, essa diferença de custo é menor porque você não tem uma tão grande variedade, né, de produtos, né? Então, você tem as impressoras, o mouse, as caixinhas de som, você não tem uma grande variedade como você tem na indústria alimentícia. Outro aspecto também, né, extremamente importante é que o aspecto de proteção de proteção do produto na indústria alimentícia, ele é menor do que em relação à indústria de computador, por exemplo, a indústria de aparelhos eletrônicos. Por quê? Porque o custo de um produto aqui é muitas das vezes superior ao custo de um produto na indústria alimentícia. Imagine você quebrar um monitor de LED, um monitor não, vamos falar
É um monitor. Imagina você quebrar o monitor, aqueles monitores que foram inventados aí há pouco tempo, que ele é meio arredondado, né? Aquele monitor, o monitor daquele é caríssimo, né? É 4K a tela dele, então é extremamente caro. Imagina você danificar um produto daquele, danificar um notebook agora que com dólar alto, como os equipamentos de informática estão caros, né, pessoal? Como estão caros aí os produtos, né? Então, um pente de memória de 4 GB, por exemplo, que você comprava, sei lá, antes da pandemia, você pagava em torno de R$ 80, hoje está 214, R$ 230, como aumentou, né? Depois a gente tem também os fatores que governam um bom projeto, né, de embalagem, eu trouxe até aqui para vocês, né, a gente falando aqui da atividade logística e também falando do trade-off, né, então coloque aí no seu dicionário de logística, trade-off é uma decisão de custo que eu tenho que tomar, né, é uma decisão de custo que eu tenho que tomar em relação a uma compensação. Então, nesse caso aqui, coloquei até a setinha aqui indicando para nós, né, então, por exemplo, aqui, se eu quiser aumentar a proteção da embalagem, né, eu vou ter que ter alguma compensação do outro lado para essa atividade, ou seja, diminuir o dano em trânsito, mas também vai aumentar o peso e o custo do transporte. Então, se eu aumentar a proteção da embalagem, claro que eu vou diminuir o custo de trânsito, ok, vai diminuir o dano de trânsito, mas vai aumentar o peso e o custo de transporte. Então, será que compensa, né? E aqui eu tenho o que a gente chama de trade-off, né? Eu preciso tomar essa decisão para saber, então, se realmente eu faço isso, né? Se isso é pertinente para o meu negócio, se eu posso aplicá-lo e fazê-lo da melhor maneira possível. Eu tenho que tomar uma decisão enquanto administrador de materiais, né? Para poder fazer isso. E aí, junto com o pessoal de engenharia, né? De novos produtos, tomar essa decisão. Tudo bem? Depois temos também aí aumentar as informações na embalagem. Então, imagine que uma atividade da logística seja aumentar as informações da embalagem. Qual é a compensação que ocorre, né, lá com o trade-off? Eu vou ter que tomar uma decisão sobre diminuir os atrasos do carregamento. Tudo bem, esse é fácil de decidir, né? Se aumentar a informação na embalagem, diminui o atraso de carregamento? Puxa, diminui, então, ok, show de bola. Né? Podemos seguir em frente, podemos fazer sem preocupação, sem sombra de dúvida, sem medo nenhum, podemos dizer, né, pessoal? Podemos fazer sem sombra de dúvida. Eu acho que essa aí é uma decisões mais fáceis, né? Mais fáceis, podemos dizer assim, que a gente conseguiria tomar em relação a isso, né? Depois a gente tem aqui falando ainda de atividade logística, né? Aumentar a padronização, ou seja, eu diminuo o custo de manuseio de espera do veículo para carregamento e descarregamento. Ou seja, eu diminuo o custo. Se aumentar a padronização, qual é o trade-off que ocorre, né? A compensação. Eu vou diminuir custos de manuseio, né? De carregamento e descarregamento, por isso que tem a vírgula, e também de espera do veículo para carregamento e descarregamento. Então, eu tenho aqui uma compensação que é extremamente vantajosa, podemos dizer assim, né? Ela é extremamente vantajosa e é extremamente importante, podemos dizer assim, para a companhia. Né? Então, sempre que o administrador de materiais ele precisar tomar algumas decisões, e essas, como a gente viu aqui, voltadas para a embalagem, é extremamente importante sempre ele olhar essa compensação, né? Essa compensação que nós chamamos de trade-off. Compensa tomar como é que a gente pode dizer? Compensa tomar essa decisão, ela é benéfica para a companhia, ela é benéfica para a empresa, né? Por quê? Que deve-se pensar nisso? Porque, normalmente, quando a gente fala, por exemplo, num centro de distribuição, é comum que os produtos, aliás, quando a gente... Deixa eu só reformular aqui. Então, quando a gente olha, por exemplo, quando a gente fala na indústria, né? Acho que melhor é o seguinte, né? Então, na indústria, por exemplo, a embalagem, né, já que está falando de embalagem, então, na indústria, a embalagem, quando ela é processada,
ou seja, quando a matéria-prima sofre uma transformação, ela acaba resultando finalmente no processo produtivo. Então, cada matéria-prima, né, ela acaba possuindo características específicas que vão exigir determinados processos industriais. Por isso que a escolha da matéria-prima é essencial, pois na indústria, dependendo do tipo de material, você pode economizar processo, tempo e recursos materiais no processamento da embalagem. É por isso que, quanto essa atividade logística é bem planejada, bem pensada, claro que eu tenho uma compensação que é extremamente positiva aqui do nosso lado direito, como nós podemos observar agora. Tudo bem? E agora passemos, então, para os códigos e símbolos dos produtos e das etiquetas. E por que é interessante, né, quando nós falamos sobre os códigos dos produtos e códigos das etiquetas? Porque é a partir deles, né, que nós temos, pessoal, como é que eu posso dizer para vocês? É a partir deles que nós temos a identificação do produto para o fácil manuseio e, de certa forma, nós conseguirmos, né, utilizar eles na sua máxima, como é que eu posso, na sua máxima capacidade, né, podemos dizer assim, na sua máxima capacidade. Né? Então, esses códigos e símbolos dos produtos, né, que aí a gente vai chamar aqui, no caso de etiqueta, primeiro eles devem fazer parte desse projeto do produto, né, porque por uma questão que para nós é muito óbvia, porque é um elemento mandatário, né? O que é? Eu vou ter elementos que necessariamente são mandatários, né, precisam fazer parte, né, da etiqueta. Então, por exemplo, né, a gente até comentou, é obrigatório, né, é lei que você tem que colocar lá qual é a composição energética do produto, né? Ou seja, qual é o valor nutricional. A gente não fala nem de composição energética, ou seja, nós falamos qual é a composição nutricional, né? Eu tenho que ter lá dentro do meu produto. Se a pessoa, por exemplo, se aquele produto contém traços de algum tipo de produto que pode prejudicar a saúde de pessoas que são alérgicas, então, por exemplo, a pessoa é alérgica a glúten. A pessoa é alérgica a glúten, então eu tenho que ter lá na embalagem, né? Ó, alérgicos a glúten, cuidado. Se a pessoa é alérgica à soja, lá vai ter cuidado. O produto contém traços de soja. Se a pessoa é alérgica, né, ou tem problema com lactose, né, um problema relacionado à lactose, lá vai ter cuidado, né, produto não indicado para quem tem produto com lactose. Ou no caso, por exemplo, de leite, leite tem lactose. Então, se eu for tomar leite, eu vou ter que tomar leite sem lactose. E aí o leite sem lactose vai estar lá na embalagem, né, 100% sem lactose, e inclusive por causa disso, também ele acaba se tornando um produto mais caro. Então, tem alguns elementos que são mandatários, aí eu tenho lá a data de validade, eu tenho o lote do produto, como a gente viu, né, lá nos nossos vídeos, e a gente vai ver um pouco mais para frente também, no outro vídeo que nós veremos hoje. Então, tem alguns elementos que são mandatários, o lote do produto e esses itens que nós dissemos para vocês, né? A capacidade, né? Quantos ml ou quantas gramas tem na embalagem. Se a embalagem, por exemplo, ela tem mais do que um único item, por exemplo, caixa de bombom. Ele não vai dizer quantos bombom tem, mas ele diz aproximadamente 20 ou 30 e pode variar. Se no caso é um pacotinho de bis, é diferente, né? Ela vai ter escrito, aqui tem 12 chocolates, 12 unidades, e assim por diante, né? Então, esses elementos, eles são mandatários e precisam fazer parte dos produtos. No caso, as etiquetas. Então, tem alguns elementos que são mandatários e outros elementos, eles são opcionais. Outro elemento que é mandatário também é que você tenha lá aqueles pictogramas, né? Tem umidade, frágil e assim por diante. E tem alguns que são opcionais, são de dados, né? Entre esses entre os elementos de dados requeridos, a gente tem, então, a adaptabilidade do produto, e aí eu estou falando de um código de identificação do item, né? Eu vou ter um código de identificação do item, vou ter também o que a gente chama de nível de proteção, né? Então, o elemento de dado requerido é o nível de proteção que aquela embalagem, como é que eu posso dizer? Ela proporciona. Também eu preciso ter lá a capacidade de manuseio, então pode ser um número serial, ou número de traceabilidade, ou rastreabilidade. Lembra do exemplo que eu dei do recall do Todinho na aula anterior?
como é que eles conseguiram fazer a traceabilidade ou a rastreabilidade, saber de qual lote que era aquele produto e poder retirar do mercado outros que poderiam ter traços, por exemplo, de produto químico e faria mal para a saúde das pessoas, né? Como é que eles conseguiram fazer esse recall? E saber também qual máquina ou em qual planta que teve aquele problema e também, de certa forma, atuar numa solução que aquilo não acontecesse de novo. Como é que eles fizeram isso? Através do lote de produto, né? Através do lote de produção. Tudo bem? Então, esses dados requeridos são importantes, né? Por causa justamente desses itens. E outra coisa também, né, que esse item precisa ter, precisa ser identificado, né, então tem que ser apontado pelo fornecedor ou pelo cliente, então o item tem que ter algum código, né, nele, esse código ele é um código do fornecedor ou pode ser um código do cliente. Existe cliente que você, quando encaminha a mercadoria para ele, você coloca o código dele, ou a empresa usa o seu código, ou ela também pode criar o próprio código dela e colocar no produto também, tá? Ambos eles podem ser mostrados na etiqueta, na verdade não só podem como devem. Pelo menos um código deve ser lido por máquina, né? Então, se ele tem mais do que uma etiqueta, né, esse produto, pelo menos um desses códigos tem que ser lido por etiqueta. Poxa, professor, mas tem equipamento, você pode ter um produto que tem mais do que uma etiqueta? Sim, imagina essas embalagens que são entregues, por exemplo, do iFood. Ele tem uma série de etiquetas. Ele vai ter etiqueta do produto, ele vai ter etiqueta de distribuição, ele vai ter etiqueta da empresa que fez a coleta, e ele vai ter a etiqueta, né, da pessoa que vai fazer a entrega, no caso, um entregador autônomo. Ou seja, ele tem pelo menos 4 etiquetas. O aparelho tem que ler pelo menos uma. E também vai ter um tamanho máximo, né? E aí um acordo, né, que a gente chama de EAN, que são os tipos de código que existe, né, para ter uma padronização mundial. O máximo de caracteres que ele pode ter são caracteres 25, caracteres alfanuméricos, porque alfanumérico, alfa de alfabético, numérico de número. Então, ele pode ser uma combinação, né? Na verdade, pode não, ele é uma combinação de letras e números. Também ele tem que ter uma identificação de traceabilidade, então ela deve ser fornecida pelo fornecedor, ela deve, é obrigatória, né? Porque ele é um código, para que eu possa depois rastrear o produto. Deve incluir número de série e número de lote. Tamanho máximo de 32 caracteres alfanumérico. Número de série, né? Ele vai ter um número de série, que é um código último determinado pelo fornecedor para uma peça, que é o número de série da peça. Depois eu também vou ter um número de traceabilidade, que ele é determinado pelo fornecedor para identificar um grupo de peças, ou, por exemplo, um lote. Depois eu vou ter também alguns elementos de dados que são opcionais, por exemplo, identificação do fornecedor, país de origem. Não sei se vocês já perceberam, mas todos aqueles produtos que têm código de barra, se você pegar o código de barra, você olhar, ele começa com 789. Aqueles 3 primeiros caracteres, eles, na verdade, identificam o país de fabricação. No caso nosso de Brasil, se você olhar no produto, no código de barra, ele tiver o número 789, significa que ele é fabricado no Brasil. Tudo bem? Depois vocês podem fazer esse teste. Se você olhar lá, tiver 789, embaixo com certeza vai ter produzido no Brasil, indústria brasileira, made in Brasil e assim por diante. Então, ele tem que ter esse número de traceabilidade. Outros elementos de dados são opcionais, né? A identificação do fornecedor e país de origem, ele é opcional. E a etiqueta de identificação, ela pode conter elementos legíveis ao ser humano. Por exemplo, se você ler esse código que a gente usa muito agora, nossa, gente, me fugiu a memória, QR Code, nossa, me fugiu a memória completamente. Se você olhar um QR Code, não vai fazer sentido nenhum para mim, faz para o computador, para mim não. Agora, se lá tiver um código, por exemplo, como eu disse lá daquela lavadora, né? Branco, era fogão branco, não me recordo agora como eu disse para vocês, mas era fogão, BWR22ABANA, eu sei que aquele código é um código legível para mim. Eu, enquanto trabalhava na indústria, trabalhava no auxiliar como conferente, depois analista de logística, eu sabia que aquele produto era um fogão, eu conhecia, mas quem não conhece, pelo menos conhece as letras, ele é legível, pode não ser, eu posso não entender aquilo que eu estou vendo, mas ele é legível, tá? E os símbolos, eles têm que ser legíveis por máquinas, né? Então, os códigos de base linear são códigos de 8 centímetros, ou códigos de barras bidimensionais, que são os códigos 2D, já com agora códigos 3D, com os QR Codes, inclusive, né, fazendo um enorme sucesso aí nos aparelhos de celular. Então, aqui alguns exemplos, né, que nós temos
de um código de produto, né? Então, aqui eu tenho onde ele foi fabricado, lá na França, né? Made in France, no dia 15 de fevereiro de 1999, a data utilizada diferente da nossa, na Fine Computers Limited, numa divisão de produção chamado PGV. E aqui eu tenho os códigos, né, que são utilizados. Pelo que a gente está olhando aqui, é um resistor, né, um chip resistor. Então, é algum componente, alguma caixa de componentes que são utilizados para a montagem de outro. E aqui eu tenho todos os códigos, né? Aqui o país de origem, aqui o lote de fabricação, nós podemos observar por aqui. Né? Esse é um tipo de código. Essa aqui é uma outra etiqueta, e aqui é o que a gente chama de 2D, né? Então, aqui eu tenho qual é a quantidade, então, com certeza, isso aqui é uma caixa, é um contentor, é a etiqueta de um contentor que tem lá dentro 250 peças desse item aqui. E esse aqui é o lote de fabricação dele. Né? O lote de fabricação, caso ocorra algum problema, quando eu for usar algum desses itens, eu sei, então, fazer a traceabilidade dele. Depois aqui, uma outra etiqueta, né? Essa etiqueta a gente pode observar, diferente, né, dessa primeira aqui, ó. Ela traz aqui o lote, extremamente importante, a quantidade, né? Aqui um código 2D, pelo que a gente viu aqui, é um capacitor, né? Um chip capacitor. Então, aqui, enquanto aqui é um resistor, aqui é um capacitor, e é também produzido por essa empresa Fine Products Limited, só que é lá na divisão do Japão, fabricado também na mesma data, mas em outro país. Então, aqui eu estou colocando a etiqueta do país de fabricação, tudo bem? Aqui uma outra etiqueta, né? Essa etiqueta aqui, então, já é uma etiqueta de produto, uma etiqueta final, né? Então, aqui vejam que esse código que nós estamos que ver aqui, como a gente viu, tem que ser legível ao ser humano, né? Então, essa expressão em inglês aqui significa Human Readable Interpretation, ou seja, ele é interpretado facilmente por um ser humano, né? Aqui também, né, uma descrição, então, o país de origem é nos Estados Unidos, o lote do produto é esse, é uma quantidade de 6 peças, e aqui é um código para poder fazer a rastreabilidade, é tanto que o nome aqui, né, está aqui como trace é rota, ou seja, eu consigo fazer a traçabilidade e saber, por exemplo, para onde esse produto veio. Aqui o país de origem, no caso US, de United States, e aqui eu tenho o nome, um campo de texto livre, que eu posso escrever o que eu quero. Aqui, nesse caso, eu estou dizendo que é um produto da hipermédia, né? Hipermídia, né? Se eu fosse falar em inglês, hipermídia, ele é para várias peças que são compatíveis, ou seja, com certeza o produto que vai aqui dentro é um produto que é intercambiável. Aqui eu tenho um código de barra, né, de forma linear. Aqui eu tenho, então, a data de identificação, né, desse produto. Aqui qual é a área, né, nesse caso, que fabrica o produto. E aqui eu tenho um símbolo dimensional. Então, se eu colocar um leitor aqui, esse leitor vai me dizer qual é o produto. Tudo bem? Agora, onde é que nós localizamos as etiquetas do produto, né? Tem que ser local de facilidade de leitura, por isso que ele coloca aqui como facilidade de scanning, né? Isso aqui, por exemplo, é um rótulo de filme. Eu não vou colocar etiqueta, né, já que ele é um rótulo, né? Eu não vou colocar etiqueta na lateral, né, no contorno dele. Por quê? Vai ser difícil um aparelho de leitura fazer a leitura. Então, onde eu coloco a etiqueta? Eu coloco exatamente na lateral desse produto. Aqui também é a mesma coisa, né? É uma caixa, né? É uma caixa de etiqueta, né? Então, o que eu faço? Eu coloco, na verdade, a etiqueta aqui nela mesmo. Né? Eu coloco na frente da caixa, não coloco na lateral. Então, lá o meu leitor, com certeza, quando essa caixa passar de frente, eu vou colocá-la virada, né, ela de lado assim, e o leitor vai fazer a leitura aí da minha etiqueta rapidamente, tá bom? Aqui também, para facilitar o escaneamento, né, vocês podem observar, a gente viu, inclusive, naquele exemplo da FedEx, que os pacotes, todos eles lá, pelo menos lá, vocês podem ver que é um vídeo antigo, né, turma? Hoje em dia a gente sabe que é bem diferente. É o exemplo que eu trouxe, que foi uma reportagem, né, feita lá pelo canal A&E, né, Mundo, e eu achei uma reportagem muito bacana, mas a gente sabe que hoje em dia não é mais assim. Inclusive, lá no próprio caixa, né,
Aqui, perto da minha casa, tem um atacadista muito grande, então tem, se eu não me engano, dois caixas, né? Que você pode passar lá e não precisa passar o leitor, né? Do código de barra. Você coloca o produto na esteira, você pode colocar o produto deitado, de pé, do jeito que você quiser. Ele tem leitor, né? É como se fosse assim, uma portinha, né? Então, ele tem leitor em cima, né, e nas laterais. Então, você coloca o produto, né? E o caixa não passa o produto passa ali, automaticamente a moça que fica no caixa, ela só fica olhando se está tudo sendo marcado. E tem uma televisão também, quando ele passa naquele código de barra, né? Passa de baixo, é como se fosse um detector. Imagina um detector de metal, mas é um detector de código de barra, né? Ele tem o formato de um batente de porta, né? Como essa porta que vocês estão vendo aqui atrás, né? Então, ele é como se fosse um batente de porta, ele passa ali, ele tem leitor em todos esses locais, né? Então, quando o produto passa, ele faz a leitura, já mostra na tela o produto com valor, e é bom que você pode ver o valor para ver se não está um valor diferente lá do que você viu na gôndola, e aí a pessoa só vai lá do outro lado, a vendedora, desculpa, minha caixa, né? Ela só vai olhando para ver se não passa nenhum produto que não foi registrado. Então, hoje já tem essa tecnologia, mas aquele que a gente viu lá na FedEx é um vídeo mais antigo, eu creio que lá do ano de 2007, aproximadamente 2008, é aquele vídeo. Lá eu tinha que colocar com a etiqueta virada para cima. Hoje não, você coloca o pacote do jeito que colocar, o equipamento faz a leitura independente, tudo bem? Aqui, nesse caso dessa embalagem, né, por ser uma embalagem achatada, coloca a etiqueta também na frente. Aqui nessa caixa também, um local bacana para poder colocar. E aqui também, ou seja, sempre vou colocar no local que seja de fácil escaneamento, de fácil leitura, tudo bem? Aqui também, trazendo mais como curiosidade para a gente, as novas funções das embalagens e dos seus requisitos, né? Hoje em dia, a embalagem, nesse caso, por exemplo, uma embalagem extremamente, como a gente pode dizer, atraente, né? O formato da embalagem, justamente para que você não tenha a garrafa se movimentando dentro da caixa. Eu tenho, por exemplo, você tem esse tipo de café, ele já vem, tanto tem ele em almofada, como também o próprio café tem já naquele a vácuo. E é o mesmo preço, não tem diferença de preço nenhum. Porque aquele a vácuo, inclusive, né, ele é muito mais fácil para você poder manuseá-lo. Aqui também a gente tem, né, essa estrutura de madeira, que seria, no caso, uma quaternária, né, a embalagem quaternária primária seria essa embalagem, depois uma de papelão, né, que eu coloco dentro dessa caixa de papelão. Essa caixa de papelão, ela, por exemplo, iria num pallet desse, e um pallet desse eu colocaria uma estrutura de madeira como essa, que seria a embalagem quaternária. Então, hoje as funções, existem novas funções das embalagens, seus requisitos, inclusive existem embalagens, eu não quis trazer aqui, porque não é o foco da nossa aula, mas você tem embalagens extremamente criativas, você tem embalagens amigas de idosos, né? Então, as empresas também estão preocupadas em fazer embalagem amiga de idosos. O que é? É aquela embalagem que a letra é bem grande, né? Para o idoso poder fazer a leitura, né? Porque a gente sabe que com o tempo a visão, a perda de visão, ela acaba ocorrendo. Então, você tem um produto que tem uma letra maior lá na sua embalagem. Tudo bem? Opa, tem um vídeo aqui, deixa eu liberar para vocês antes de nós finalizarmos a nossa aula. Temos um vídeo, e é um vídeo que vai falar justamente sobre embalagem de materiais. Quem vai falar no vídeo é o Fernando Sobral, que inclusive foi o meu professor, o Leandro Sobral foi meu professor de logística lá na FATEC. Ele falava justamente sobre movimentação de materiais e armazenagem. Deixa eu apenas... Estava oculto aqui o slide, deixa eu ver se ele vai passar. Isso, é esse mesmo. Então, esse camarada aqui é o Fernando Sobral, ele foi meu professor quando eu cursei logística lá na FATEC. Um camarada inteligentíssimo, e ele está aqui nesse vídeo para falar sobre a embalagem, que é a nossa logística de hoje. E aí, a nossa amiga Águia está te dando aqui um bom conselho. Atenção aí, meu bro, você pode precisar dessa dica em um dia. Dica um dia. Então, preste atenção, curta o vídeo, daqui a pouco nós nos falamos novamente. Então, bora para o vídeo. Depois de separadas, as mercadorias precisam ser conferidas, faturadas e embaladas. E alguns produtos precisam estar muito bem protegidos nas movimentações no depósito. Tá certo?
De maneira geral, são usadas 3 formas de embalagem. A primária, que contém o produto, a secundária, que protege a primária, e a terciária, caixas maiores contendo várias unidades do produto. Na operação logística, é muito importante a utilização de embalagens corretas. Por um lado, evitam danos às pessoas. As pessoas estão sempre em primeiro lugar. Também devem proteger os produtos e evitar perdas materiais. Desta forma, podemos verificar que a embalagem é um sistema de proteção contra impactos e que mantém suas propriedades físicas. Protege contra infestações de insetos, mantém suas características biológicas e protege contra intempéries. Existem produtos sensíveis, como os eletrônicos ou componentes de automóveis. Esses precisam de muitos cuidados para não quebrar, não amassar ou riscar. Como todos os processos de logística, a área de embalagens também tem sido objeto de estudo e pesquisas, apresentando grandes inovações, como o acolchoamento feito de isopor, embalagens longa-vida ou Tetra Pak e os filmes plásticos. Daqui trabalhamos com peças de automóveis, lataria. Então, desenvolvemos embalagem formada de engradado, que é de madeira, e a caixa de papelão para condicionar nossas peças aqui dentro, para garantir a integridade delas até o nosso cliente. Ah, perfeito. É uma composição de embalagem de madeira e papelão do lado. O produto tem que ser bem embalado para que ele chegue no destino dele em perfeitas condições, para que não chegue riscado, nem amassado, com nenhum tipo de avaria. Tem que estar sempre seguro, porque vai chegar no cliente com uma ótima característica. Os produtos eles têm que ser armazenados de uma forma adequada para que o nosso consumidor, o nosso cliente que esteja recebendo, veja que aquele produto não sofreu alteração. Então, eu tenho uma embalagem de mussarela, por exemplo. O meu cliente não vai comprar uma caixa de mussarela molhada, rasgada, porque ele vai ficar tendo dúvidas com relação à integridade do produto interno. Então, ele tem que ser extremamente embalada, com uma fita fechada, sem ter nenhum tipo de contaminação ou avaria. E caso aconteça alguma avaria num produto, por exemplo, um amassado, uma pintura riscada, como é que você procede? A gente comunica o nosso superior e ele encaminha esse produto para o sistema da gestão da qualidade. Eles poderem tomar providências. Que é, no caso, se tiver que ter que comunicar com a fábrica, ver com a fábrica que vai fazer com esse produto. Primeiramente, a gente separa essa mercadoria, né? A gente deixa ela restrita para não ter uso, para a gente identificar de onde, por que ela molhou, por que ela rasgou, se ela danificou o produto interno. Se foi só a parte de fora, a embalagem secundária, a gente troca. Se deu problema no produto interno, ele é descartado. Paletização é a disposição dos volumes sobre o pallet, de maneira uniforme para facilitar a contagem, o transporte e o armazenamento do produto. Os pallets são montados na altura exata que vai ser colocado nos drives, né, nas prateleiras. Então já tem as quantidades certas. Unitizar é a técnica de formar blocos de produto. Por exemplo, quando colocamos 10 produtos em uma caixa, formamos uma unitização. Se em um pallet temos 100 caixas, formamos um bloco com 1000 produtos. Fica fácil de contar. Em 10 pallets, temos 10.000 produtos. Esse processo, além de facilitar o controle, agiliza a operação de carga e descarga, evita a movimentação individual de pequenos volumes e protege a mercadoria. Após a paletização e a unitização, as caixas são reforçadas por cintas plásticas ou metálicas. Também são usados filmes plásticos, cantoneiras, chapas de papelão ou madeira. Tudo que possa deixar o volume mais protegido para o carregamento. Nós usamos umas cantoneiras e ela é presa com uma fita de arquear. Tem uma máquina que ela vai apertar
e vai ajustar bem o pátio para que não fique flexível. Então, pessoal, como eu disse para vocês, esse vídeo aqui, então, ele é vai trazer, né, uma ideia muito melhor, a gente vê na prática como funciona a embalagem, né? Vocês têm o endereço, caso queiram acessar o vídeo de novo, fiquem à vontade para poder fazê-lo. Espero que vocês tenham gostado desta aula, em que nós tratamos, então, aí o aspecto logístico, quando falamos sobre a embalagem, e muito obrigado pela atenção. Que bom que nós podemos, então, acompanhar vocês, e vocês nos acompanharam até esse momento. Fico bastante contente com isso. Espero que a gente se veja, então, nas próximas aulas. Tchau, pessoal. Bye, bye. Obrigado e até mais.